A partir de agora, a gente vai ter a visita do grupo 4, 5 e 6 na exposição do dia da imprensa e da comunicação. Fiquem à vontade, grupo 5 e grupo 6. Grupo 4. Licença. Ó, por aqui, deixa eu ver. Contrário. Vem, por aqui. Deixa o Dani na frente, G4. Olhem tudo o que está na exposição. Bem-vindo. Vai olhando e vai andando. Respeita a fila, respeita a fila. Olhem todos esses materiais. Tem coisas que vocês já conhecem. Tem coisas que vocês ainda não conhecem. Olhem tudo, mas é para observar cada detalhe. Olha o chocolate. E agora eu quero que vocês se acomodem do lado de cá. Vocês vão sentar no cantinho aqui. Todo mundo sentadinho aqui no cantinho. Vai continuando na fila. Continua lá na fila e senta. Põe o colchonete lá. Em cima do colchonete. Todo mundo sentadinho em cima do colchonete. Vem, senta, vai pra cá, Dani. Dá pontinha. Olha aí, vai. Encosta na parede. Vai. Aqui, ó. Ó, igual o Dani, encostadinha na parede. Henrique encosta na parede. Lá vem, Elsa, que a Luana tá aqui. Lindo lá. Pronto, pode sentar. Senta. Se vocês forem mais pra lá é melhor, que daí todo mundo aparece. Pierre levanta e vai lá do lado do Daniel. Não precisa tirar, Sara. Vem. Então, vou começar explicando pra vocês. Tia Fran fica na ponta de lá para essa criançada poder prestar atenção. Nós temos que entender o que são os meios de comunicação. É tudo aquilo que leva uma mensagem de algum lugar para outro lugar. É quando eu consigo fazer que a minha ideia, aquilo que eu estou pensando, chegue até outras pessoas e que essas pessoas também aprendam qual é a minha ideia, certo? Então, vamos começar. O que a gente mais usa o tempo inteiro? Pai usa, mãe usa, todo mundo usa. Telefone. Puxa o telefone! Vocês sabiam que os telefones, eles existem em várias formas? Temos esse telefone, que é um telefone fax. E temos esse telefone que é o modelo do telefone convencional. Daqueles telefones que a gente tem em casa. Mas eu tenho um telefone aqui na escola que funciona, que é um telefone daqueles bem antigo, olha. Como é que é esse telefone? Antigo. Ele não tem a tecla de apertar, ele tem a tecla de girar. Ó, eu giro para discar. Olha o barulho que ele faz. Vocês sabiam que era assim? Olha. Eu tinha esse telefone em Curitiba. As pessoas antigamente tinham esse tipo de telefone. E já teve até outro tipo de telefone bem antigo que ficava assim parado na parede. A gente tirava um pedacinho dele para ouvir e falava pertinho. Sabia? Eu vi aqui, ó. Isso mesmo. Eu vi do meu Outro meio de comunicação que a gente vê toda hora, mas não presta atenção. Que é isso? Placa. Placas, sinais e símbolos. Temos placa na escola? Não. Claro que sim! Uma placa que indica onde que é o banheiro dos meninos, outra que indica onde é o banheiro das meninas, outra que indica onde é o grupo 1, o grupo 2, o grupo 3, o grupo 4, o grupo 5 e o 6. Temos placas que indicam onde é o banheiro dos adultos, onde é a sala da direção, onde é o lactário, onde é a biblioteca. Placa importantíssima de proibido fumar. E vocês tiveram essa semana que passou a semana do trânsito. Dispare. E tinha Dispare. placas de trânsito também lá no mural dizendo o quê? Dispare. Pare! Tem um carro que tava passando. Certo? Outro meio de comunicação. O que é isso aqui? Rádio. Um rádio. Rádio, tia Fran. Vocês sabiam que existem diferentes tipos de rádio? Esse é um rádio mais moderno. Nesse rádio aqui dá para colocar pendrive, cartão de memória. Eu posso colocar o carregador e ligar na tomada, mas eu não preciso usar ele como cabo. Eu posso sair com ele na mão assim e passeando com o meu rádio. Mas
Eu tenho que ter responsabilidade e respeitar o próximo. Sabia que tem gente que pega ônibus com outras pessoas e coloca o celular e o rádio no último volume e não respeita as pessoas que estão no ônibus? Eu tenho que ouvir a música de uma forma que eu não atrapalhe a outra pessoa. Para isso existe fone de ouvido. Se eu colocar o rádio muito alto, só um pouquinho, Pierre. Se eu colocar o som do rádio muito alto e colocar o fone de ouvido no meu ouvido muito alto, eu posso prejudicar a minha audição. E talvez eu tenha até um problema de audição se eu escutar sempre o som do áudio que sai nesse conectorzinho e leva até o ouvido. Então o fone de ouvido, ele é um conector daqui que sai direto num cabinho e vem para dentro do ouvido com uma potência de volume muito alta. Se eu fizer isso várias vezes, eu posso até ter um problema no meu ouvido. Fale, Pierre. A minha irmã tem fone de ouvido. E ela escuta muito alto? Quando ela tá com o fone de ouvido lá no ouvido dela, você consegue escutar que música que ela tá ouvindo? Não. Ah, então não tá muito alto. Mas tem pessoas que colocam um fone de ouvido e nós conseguimos escutar o que elas estão ouvindo, mesmo que esteja no fone de ouvido. Aí tá muito perigoso, muito alto. Ali do lado eu tenho cartaz das revistas, dos livros. Vocês sabiam que livro também é um meio de comunicação? Jornal. Livro, jornal, mas a gente já vai falar do jornal que está ali do ladinho. O livro e o jornal, eles trazem palavras, histórias, textos. E essas coisas todas foi alguém que escreveu, alguém pensou sobre aquilo e daí coloca no livro e dita para vender para várias pessoas. E daí todo mundo que lê consegue perceber o que a pessoa quis dizer. Porque ela pensou em alguma coisa. Quando ela pensa em alguma coisa, ela escreve para que todo mundo fique sabendo. Olha as histórias do livro. Está contando várias histórias. Olha as histórias do livro. Aí. Falando sobre vários assuntos diferentes. Quem escreveu essa história publicou o livro e fez com que todas as outras pessoas que compraram o livro tivessem acesso. Olha a revista. A revista aqui está falando da França. Quem já foi na França? É outro país. Alguém já foi para outro país chamado França? Minha mãe foi quando eu fiquei com a minha... A minha mãe foi quando eu fiquei com a minha avó. Que bom! Eu gostaria muito de ter ido para a França, mas eu não pude ir porque ainda é muito caro uma viagem para a França. A gente tem que guardar bastante dinheiro e se programar para viajar e principalmente saber falar a língua dos franceses, certo? Porque senão eu vou lá falando português na França. Só se eu tiver alguém que saiba falar francês. A minha irmã sabe. Que bom, Pierre. Oi, Daniel. Minha mãe nunca foi. Na França? Na França. Mas olha só, eu também nunca fui na França, mas eu conheço a França, sabia, tia Fran? Sério, tia? Conheço a França, sei o que os franceses gostam de comer, sei quais são as curiosidades deles, o que eles têm de ponto turístico lá no país deles. Sabe por que eu sei tudo isso? Como que você sabe? Porque alguém já foi lá, já conheceu, tirou foto e escreveu uma revista cheia de matérias sobre a França. E quando eu leio a matéria da revista, eu consigo perceber como que é a França, como que são os pontos turísticos de lá, o que as pessoas gostam de comer, porque eu estou lendo uma revista que alguém que já foi lá nesse lugar escreveu para que eu possa aprender. Isso, eu aprendo sobre aquele lugar. Eu preciso ter ido até lá para saber sobre lá? Não, mas eu tenho que estudar. Por isso que vocês aprendem as coisas na escola. Porque alguém já estudou, já escreveu o livro didático, já fez as tarefas para vocês, providenciou as atividades e a aula para explicar, e daí vocês conseguem aprender o que a Fran já sabe, o que eu já sei, o que o pessoal do Positivo já sabe, porque a gente estudou para montar o material para vocês poderem estudar, certo? Então, oi, Gabriel. Você sabia que eu acertei todos os números que a Fran falou pra mim? Que legal! Porque você está aprendendo. Muito bem. Jornal. Eu sei todas as letras. Espera
amigo falando. Sabe que quando meu pai corre, quando faz ginástica, ele corre e mexe no fone. Ah, ele mexe no fone de ouvido? Sim. É porque conforme a gente vai correndo, a gente sai do lugar do fone de ouvido, ele tem que arrumar. O que é isso aqui? Mamãe. Não, eu tô com uma moto na minha mão. O que é, Lucas? Jornal. Ah, que graças a Deus, eu estou com um jornal na minha mão. O jornal é a mesma coisa. O jornal traz a ideia de alguém que foi lá, descobriu uma notícia e quer transmitir para todas as pessoas. E aí ela coloca a notícia no jornal. Aí eu vou de manhã lá na banquinha, compro o jornal e fico sabendo todas as notícias que acontecem na minha cidade. Eu preciso do jornal para eu ser bem informada sobre a minha cidade, sobre o meu estado, sobre o meu país. E é um meio de comunicação da imprensa escrita, assim como a revista, o livro, tudo isso aqui é uma imprensa escrita. O rádio é uma imprensa falada, porque aqui tem um locutor que grava lá no prédio da rádio uma notícia, ele fica no microfone falando e através do satélite, que é isso aqui, é uma máquina enorme que mora lá no céu e transmite uns raios. Só um pouquinho que eu estou explicando. Esse satélite ele vai emitindo umas ondas magnéticas invisíveis que a gente não vê. Vocês sabem como que é a onda do mar? Assim, não é? Sim. Só que a gente enxerga a onda do mar, não enxerga? Agora pensa na onda do mar e pensa que ela é transparente e que ela está viajando no céu. E ela viaja do satélite até a torre de transmissão da rádio, que tem uma antena bem grandona, que não sai igual essa que está quebrada, mas ela é uma antena bem grandona. E daí essa antena ela vai transmitir outras ondas que vão chegar até a antena do rádio, que vocês não vão enxergar porque ela é invisível. E ela vai sair dessa antena para essa e o som vai sair pelo rádio. Se você aumentar o volume vai ser mais alto, se você abaixar o volume, mais baixo. Só preciso que você espere um pouco, Pierre. Tem que ter paciência para eu terminar de explicar, senão eu vou falar só com você e não dou a aula. Tá bom? Eu já deixo você falar. Antigamente, bem antigamente, para que as pessoas se comunicassem com quem passasse pelas regiões, existiam hieróglifos. Por que existiam hieróglifos? Porque não tinha caneta, não tinha lápis, não tinha essa forma de escrever. Então, os antigos egípcios e os maias, lá da América Central, eles utilizavam essa escrita, cheia de desenho. Estão vendo aqui, ó? E eles, como que a gente faz quando a gente quer se comunicar por meio dos hieróglifos? Vocês sabem? Tia Fran, corre lá na minha sala por ali e pega aquele do Lobo Mau, que é o conto de uma história que foi feita em argila. Vocês sabiam que a gente uma vez, está no meu armário, a gente uma vez foi contar uma história sobre o Lobo Mau. E cada criança da 4ª série teve que desenhar um trecho da história e transmitir a informação. Porque escutou a história e tinha que contar. E aí a gente pediu para usar os hieróglifos, que são desenho na parede. Mas a gente não vai riscar a nossa parede, vai? Não. Porque não era esse tipo de parede para fazer hieróglifos. Eram paredes de barro, das cavernas. E aí, como eles viajavam muito, eles iam registrando. Acontecia muito isso, Pierre, nas pirâmides, exatamente. Quem assiste filme antigo, ou desenho antigo, ou até desenho que fala sobre Jesus Cristo, mostra muito nesse tipo de desenho. Você assiste? Mostra bastante sobre isso. A tia Fran acho que já achou. E aí eles deixam marcas. Aqui, por exemplo, tem homens trabalhando. Eles estão contando da história sobre homens construindo alguma coisa. Ó, a tia Fran trouxe. É esse aqui. Esse aqui foi feito pela Beatriz. E aí o que a Beatriz contou? Que o lobo mau da história dela não era um lobo mau malvado. Ele tinha um coração bom. Como ele não queria, o lobisomem, ele não queria fazer maldade para as pessoas, não queria chupar o sangue das pessoas, ele comia árvore. Não! Folhas. Não! O que tem aqui? Uma fruta.
uma fruta. Ele desenhou a árvore, a Bia lá desenhou a árvore para representar que ele não tinha um coração mau. Tá vendo o coração rosinha? Que é um coração bom do lobo, e ele comia fruta. Por isso que ele era bonzinho, ele não precisava comer, chupar o sangue das pessoas, comer pessoas, nem nada. Ele comia a fruta, certo? Porque era uma história de desenho. Outro meio de comunicação que temos, todo mundo tem em casa. Computador. Vocês sabem? Tablet, computador, notebook, iPad, que mais? Celular com várias funções, que tem a função de ligar, de chamar, de escrever mensagem, de gravar, de filmar, de tirar foto. E tem celular que são tablet. Pierre, não é pra cantar, é pra prestar atenção. Tablet. Tem tablet, isso mesmo. Só que antigamente, sabem o que é isso? Alguém já viu isso na vida? Eu já sei. Cartão de memória. É um tipo de cartão de memória, mas não é cartão. Se chama disquete. Disquete. Ele tinha uma fita dentro dele. Olha lá, quem tá vendo uma coisinha marrom aqui no meio? Isso, era uma fita de gravação de memória. A gente colocava no computador. Hoje em dia não tem nem onde colocar nos computadores. Eles não aceitam mais isso. E a gente colocava para gravar a memória. Depois a gente gravou em CD e agora existe isso aqui. Pendrive. Muito bem, se chama pendrive. O pendrive e isso aqui tem a mesma função, só que esse aqui não se usa mais. Hoje em dia a gente usa pendrive. E a gente também usa HD externo, que é aquela caixinha que grava várias coisas do computador. A gente também salva no computador documentos, músicas, fotos, certo? Quem sabe o que é isso? Fogueira. Adivinha, vou contar uma coisa muito legal. Fogueira. Eu acertei, eu falei fogo. Exatamente. Vocês sabiam que antigamente os índios, eles faziam sinal de fumaça para se comunicar com uma outra tribo que era muito longe deles? Quando pega fogo em algum lugar, de longe a gente não vê a fumaça? Consegue enxergar a fumaça, né? De longe você já vê. Nossa, tá pegando fogo em algum lugar. E eu já vi, tivemos incêndio em Paranaguá esse tempo atrás, a gente viu a fumaça, viu o fogo, ficou preocupado. Mas nesse caso aqui, em especial, o índio, ele usava um pedaço de couro, pano, né, pra eles era couro, e eles ficavam balançando o pano em cima do fogo pra a fumaça sair cada hora de um jeito. Eles tinham uma técnica de fazer o tipo da fumaça para ela subir em gominhos, 2 gominhos, 3 gominhos. Cada gominho da fumaça representava uma palavra. E aí o pessoal da outra tribo sabia o que essa tribo do índio queria avisar. Às vezes estava avisando que o homem branco estava chegando. E eles tinham medo das pessoas que não eram índios. Por quê? Porque podiam vir e roubar as terras deles. Eles tinham muito medo. Então eles se comunicavam por meio da fumaça. Tinha celular pro índio há muitos anos atrás? Computador? Não. Telefone? Não. Então, eles tinham que se virar, eles foram espertos, né? O que é isso aqui? Celular. Telefone. É um telefone celular. Mas vocês sabem que hoje em dia tiram um barato com esse aparelho aqui, chamam de tijolar. Sabe por quê? É muito antigo, né, Théo? Sabe por que chamam de tijolar? Porque é muito pesado. Depois eu vou deixar vocês pegarem para sentir o peso. Ele é bem antigo. E a bateria dele é isso aqui, ó. Isso é a bateria dele. Você imagina? Hoje em dia a bateria é uma coisinha tão pequenininha. Mas isso aqui era também um meio de comunicação. Esse celular aqui não tirava foto, mas ele mandava mensagem, ligava e funcionava muito bem, tá? Igual no Incrível Mundo de Gumball. Eu acredito que sim. Fala, Dani. Tem a ver com a aula? O celular da minha mãe e do meu pai tem jogo. Ah, muito bem, isso. Olha só uma coisa
importante. No celular, hoje em dia, de todas as mães e de todos os pais, tem jogos. Até se comunicar online por meio dos jogos, as pessoas fazem. A pessoa não precisa ter o jogo lá dentro da casa dela. Mas se ela tiver no celular instalado e tiver Wi-Fi ou internet dentro da casa dela, ela consegue acessar a internet e jogar o joguinho online. Eu estou jogando, por exemplo, com a Franciele, que está lá na casa dela, a gente não está nem perto, mas nós estamos jogando online. Eu estou lá no meu Facebook, lá na minha casa, a Fran está lá na casa dela, no Facebook dela, e eu estou conversando com a Franciele por mensagem de texto pelo Facebook. Quantos conversam pelo Facebook aqui? Muitos. Muitos. Todas as mamães têm Facebook. Colocam foto, colocam texto, conversam. E olha os tipos de celular. Esse é bem antigo. Esse aqui que já grava foto, grava texto, música, grava de tudo. E além de tudo ele disca e ele passa mensagem. E tem esse outro aqui que já é mais moderno. Eu toco nele, tem WhatsApp, tem Skype, tem Hotmail, tem e-mail, tem Google, tem todos os outros tipos de informação que dependem da internet. Mas a gente não falou de um meio de comunicação comum na casa de todo mundo. O que é isso aqui? Televisão. Rádio. Rádio. Um rádio com televisão. Esse aqui é um modelo bem antigão. Mas hoje em dia existem televisões enormes do tamanho dessa parede, grande mesmo, e essas televisões têm várias funções, inclusive função online para a internet, que dá para jogar online e parece um computador. Exatamente. Então as coisas estão se misturando. Você sabia que nesse celular aqui eu tenho acesso à televisão? Vou mostrar para vocês. Vamos ver se ele está pegando. Vamos aumentar o volume. Tá passando, acho que vídeo show. Ó. Meu Deus! Quando que o tal do índio lá no tempo das cavernas, ele ia achar que ele lá fazendo sinalzinho de fumaça ia existir um celular que tinha até uma coisa chamada televisão e tirar foto e tudo mais. Então, você veja bem, como meio de comunicação e como meio da imprensa é importante na nossa vida. Faz com que a gente aprenda sobre tudo. Mas, tem uma coisa importante. Muito mais importante que a TV, telefone, rádio, câmeras, que são antiguíssimas, transmitem fotos. Tem coisas muito importantes. Nem todo mundo consegue ouvir, nem todo mundo consegue enxergar, porque algumas pessoas têm deficiência. E a deficiência auditiva e a deficiência visual tornam um pouquinho mais difícil o aprendizado por meio desses elementos. Vocês sabiam que existe uma coisa que se chama braille? Sabe o que é isso, braille? Quem já comprou caixa de remédio? Caixa de chocolate, caixa de perfume, caixa de contramão, caixa de bolinho. Vocês sabiam que o cego ele pode ir lá no supermercado e comprar? Ele vai saber que tipo de bolinho é esse, sabe por quê? Ele não vai precisar da ajuda de ninguém. Porque existem uns furinhos na caixa, tá vendo? Estão vendo os furinhos? Olha os furinhos. Esses furinhos são letras em braille. O deficiente visual, ele chega ali e toca na caixa e ele consegue ler com a pontinha do dedo. Então, há meios de comunicações em todos os lugares. E eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Os meios de comunicação são importantes? São. Esses meios de comunicação, eles sempre existiram? Não, eles foram aparecendo com o tempo, com o homem que foi estudando, foi aprendendo, aí ele foi criando. Eu posso parar no tempo e não querer mais estudar porque tá bom viver com isso? Não, eu tenho que me dedicar, estudar cada vez mais, aprender cada vez mais, para um dia talvez eu mesma criar
um novo material para ser meio de comunicação. Quero saber uma coisa de vocês. Quem é que quer verificar esses meios de comunicação e pegar na mão? Ah, eu escutei! Então agora vocês vão levantar que a gente vai fazer a visualização de todo esse material. E essa foi a nossa aula!